E aí, aqui é o Zangado, mais louco que Robocop em dia de chuva, e hoje é dia de valendo a pena jogar. E o game que eu vou analisar hoje, por completo, é O Senhor dos Anéis, A Guerra do Norte. Então acomode-se, fique confortável, pegue seu lanche light, aquele chifre de búfalo azul da Nova Guiné, joga um orégano e vem com o tio. Guerra do Norte é um game de RPG em terceira pessoa desenvolvido pela Snowblind Studios. Lembrando que Senhor dos Anéis é um livro que contém romance, fantasia, criado pelo escritor, professor e filósofo britânico J.R.R. Tolkien. Esse livro, que é sequência de O Hobbit, ambos foram escritos entre 1937 e 1949, traduzido para 40 línguas e venderam 160 milhões de unidades. E em 2001 veio a adaptação do livro, o primeiro filme com a direção de Peter Jackson. Daí em diante acho que todo mundo já sabe, incluindo o enredo. Os primeiros jogos do Senhor dos Anéis foram sendo lançados paralelo aos filmes e eram produzidos pela EA. Os 3 primeiros contavam a história dos 3 filmes, e eu zerei todos no PC, e eram simplesmente esmaga-botão com os personagens do filme em situações do filme. Continha a voz dos atores, Peter Jackson acompanhava o desenvolvimento do jogo de perto, e as cutscenes eram trechos do filme que se transformavam em gameplays do jogo. Na época era imensamente fantástico. Depois a EA começou a sugar tudo que foi possível dos filmes e obviamente os games foram perdendo qualidade. Outro fator além da saturação foi que Peter Jackson só participou da produção dos 3 primeiros, chegando a um nível de saturação tão absurdo que a franquia já havia perdido completamente a credibilidade e a EA acabou abrindo mão da franquia. E agora eu vou falar do último game da franquia, que foi lançado em novembro do ano passado. Qual que é a história? Ah, Zangada, do Senhor dos Anéis. Não. Mas é de outro ponto de vista da guerra que aconteceu no livro. Cronologicamente, o game se passa ao mesmo tempo que os 3 filmes. Enquanto a Sociedade do Anel marchou para uma direção, os protagonistas da Guerra do Norte marcharam para o norte. Zangado, então Guerra do Norte, Vandaú. Agandur tem planos de tomar o norte para o Dark Lord, e você tem que impedir. Quem são os personagens jogáveis no game? São 3. Eradan, ele é um Ranger, ele é um Dunadan, é um personagem adaptável, é um personagem que pode usar 2 espadas, espada e escudo, e empunhar arma dupla ou um arco. Eradan também possui muitos movimentos de esquiva e é capaz de identificar passos, levando assim a secrets no game. A semelhança dele com Aragorn é bastante grande. Farin é da classe Champion, ele vem de Erebor, e ele também é capaz de minar pedras preciosas. Andriel é a Elven classe Lore Master, que foi ensinada por Elrond. Ela nasceu em Rivendell e usa magia como defesa, ataque e assistência. Ela também possui atributos de alquimista, podendo criar itens. Esses 3 personagens já possuem uma aparência própria. O game diz que te oferece customização, mas é absurdamente limitada, fazendo você desistir de tentar fazer qualquer coisa. Não tem como ficar parecido com nada. É muito limitado a customização do rosto dos personagens. Os personagens, apesar de possuírem de certa forma personalidade, essas são muito semelhantes aos personagens do filme. Assim eles acabam não demonstrando nenhuma originalidade. E como o game não explora o passado deles em momento algum, você acaba não tendo nenhum carisma por nenhum deles. No game, as águias têm uma grande participação no enredo. Existe uma águia chamada de Beleran, que é o Motherfucker Eagle da parada. Pra mim é o melhor personagem do jogo. Os personagens do filme fazem participações especiais durante todo o game, e você pode conversar com todos eles. Porém, é meio besta perguntar coisas que você já sabe a resposta. Por exemplo, tem a opção de diálogo que você perguntar: quem é Frodo? Quem é Gandalf? Pra onde vocês vão levar o anel? Sabe, coisas que você já sabe a resposta. Pegando esse embalo que vocês acabaram de me ouvir dizer sobre perguntar, esse game apresentou uma novidade. Ele utiliza um sistema de diálogos agora quase idêntico aos games da BioWare. Eu disse quase, porque diferente dos games da BioWare, os diálogos do jogo do Senhor dos Anéis são apenas de enfeite, porque não tem consequência nenhuma em nenhum momento do jogo. Poderiam simplesmente serem automáticos, em formato de cutscene, tipo os caras conversar lá e você só assistir, em vez de ter essa moagemzinha de ficar respondendo. No primeiro instante eu fiquei muito impressionado e tive uma empolgação monstro, velho. Falei, nossa, vai ser igual Dragon Age, mas depois que você vai jogando, você percebe que é só encheção de linguiça. O jogo não possui marcador de tempo para informar quantas horas de campanha tem, mas eu acredito que gira em torno de 6 a 8 horas. Alguns vão falar, mas não é pouco, Zangado. Não, o jogo é simples, vá pra frente e destrua tudo que se mexe. Não tem nada marcante. A diferença agora é que se você não tá lutando, você tá conversando.
Então se o game fosse maior, provavelmente ficaria um porre. Então tem que ser esse tempo mesmo. A ambientação do jogo é legal, como todo game de RPG ou com elementos de RPG, a gente tem caverna, floresta, montanha congelada, etc. Porém, esses ambientes faltou capricho. Não tem nada detalhado. O gráfico do jogo é bem semelhante com o de Dragon Age 2, é um gráfico legal. A expressão dos personagens é boa, mas não impressiona. A trilha sonora do game é muito foda, aquele ritmo de Senhor dos Anéis, né? Arrepia qualquer nerd. Os controles do jogo são simples, respondem muito bem. Não tem nada complexo em um game que simplesmente esmaga botão. A dificuldade do game inicialmente é muito fácil, só que conforme se avança, todo o game tende a ficar mais difícil. E esse tende a ficar, eu digo, pro impossível. É muito difícil as últimas fases, cara. Não porque os inimigos são inteligentes ou algo parecido. Muito pelo contrário, os inimigos só vêm pra cima no modo kill, kill, kill e acabou. Mas pela quantidade de inimigos em tela, é um exagero. Para diminuir essa dificuldade, eu recomendo que vocês joguem com 2 amigos. O game em si, ele foi desenvolvido para se jogar em 3 a campanha inteira. Do contrário, você tem que jogar com a máquina. Quando você cai em uma batalha, você não morre, você espera ajuda. Só dá game over se todos caírem, dando assim um reload instantâneo. Isso é uma coisa muito legal que tem no jogo. Agora, se você joga com a máquina estúpida, imbecil, idiota, quando você cai, ela começa a querer te levantar, custe o que custar. Tipo, se tiver um inimigo do seu lado, ela prefere te levantar do que tentar matar o inimigo para te levantar. Porque o inimigo não vai deixar ela te levantar. Ele vai ficar batendo, ele vai ficar atrapalhando. Mas a máquina é tão idiota que não faz o óbvio, que era matar o cara e te levantar. E aí você acaba morrendo e isso dá muita raiva. Óbvio que jogando com os amigos nunca vai acontecer uma situação dessa. A não ser que seu amigo seja um completo animal. Como eu já disse, o game tem elementos de RPG, então ao vencer inimigos você ganha XP, ganha level, distribui pontos em atributos e você também encontra armaduras e armas. E estas desgastam com o tempo, necessitando reparos com o tempo, tudo simples demais. Até quem não manja de RPG dá conta de entender o sistema do jogo. A dublagem do jogo é legalzinha, nem todas as vozes combinam com os personagens, o que incomoda, porque são personagens do filme e não são dublados pelos atores. Mas fazer o quê? O jogo apresenta também alguns bugs. Certas armas ou armaduras dão quebra de polígono ou não renderizam, e às vezes ficam invisíveis. Vamos supor que você compre uma bota no seu personagem e dê problema. Você vai, a partir daí, controlar um personagem sem metade da perna. Onde era para ter a bota, vai ser um vazio ou uma mancha, um borrão. É muito esquisito e é muito mais comum do que você imagina. O jogo possui 2 finais, estes determinados por um pequeno movimento na batalha final. Supostamente seria um final bom e o outro ruim, mas a consequência do ruim é tão patética que eu diria que o game tem um final bom e um final imbecil. E se o game vale ou não a pena jogar? Seguinte, olhando pelo lado bom, teve várias inovações. Teve o modo co-op, que aumenta a diversão, tentativa de sistema de diálogos, seguindo a linha do BioWare, customização, um enredo novo, né, para a trama do Senhor dos Anéis, de uma perspectiva diferente. Então são fatores promissores que podem até gerar lá na frente um Senhor dos Anéis épico. É uma possibilidade. Eu acho que esse game ele é para um público-alvo, assim, para quem é muito fã do livro, leu várias vezes ou assistiu várias vezes os filmes, acompanhar essa história de uma perspectiva diferente, acho que para eles vai ser um grande chamativo, uma grande atenção. Agora, para quem não é muito fã da série, não vai curtir tanto o jogo, a não ser que essa pessoa busque um game co-op, porque como eu disse, você pode jogar o game inteiro com 2 amigos conectados pela internet. É uma boa, conversando, a diversão sempre aumenta, situações difíceis, um vai xingar o outro e vai se divertir. Então, para esse povo que gostam de um jogo co-op e não acha, é uma boa pedida também. Mas para quem não é muito fã de Senhor dos Anéis e não tem acesso à internet, acho que é melhor passar longe do jogo, porque o game é bem simples e não tem nada de tão impressionante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se eu me equivoquei ou esqueci de informar alguma coisa, sinta-se à vontade nos comentários. Fanboy, vaza e avalie o vídeo, não esquece de avaliar o vídeo. E se gostou e não está no canal, se inscreve. Grande abraço a todos vocês, beleza então, valeu, falou e até mais.